A paz do Senhor, em nome de Jesus, Shalom Adonai. Eu sou Dom Caetano Ben José, apóstolo da Igreja Quântica Mundo Feliz em nome de Jesus, que é uma igrejinha virtual no Facebook. Também aqui no YouTube, onde eu subo os videozinhos com as minhas pregações. Se tiver algum mico que eu tenha pagado aí em canais anteriores, ou alguma coisa que não concorde com a palavra de Deus, os irmãos que estiverem ouvindo e vendo, me perdoem. Sim, eu também vos perdoo por qualquer julgamento precipitado. Afinal de contas, o Senhor Jesus sabia de todas essas coisas quando me deixou por aí, caminhando como se não tivesse mais Senhor, antes de me chamar de volta à sua comunhão. Temos aqui uma palavrinha em Apocalipse, e que fala sobre o som das trombetas no juízo final. Há muitas pessoas que acreditam em parte da Bíblia. Eu mesmo já fui uma dessas pessoas e as partes da Bíblia que eu não gostava, eu simplesmente dizia, deve ter alguma outra explicação para isso. Então diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. E também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primeiro, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então nós vemos que nessa versão está dizendo como um som de arpista. E em outras versões diz como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. Em outros lugares diz o ruído de clangor, como trombetas. Quando o Senhor me mostrou em visões o juízo final, o Senhor me fez isso para mim 2 ocasiões para que eu chegasse ao arrependimento. Ou seja, há coisas do reino de Deus que Deus revela apenas para algumas pessoas, para que elas deem testemunho para a igreja e para que elas tenham um momento de arrependimento, para que elas não queiram estar do lado ao contrário
dessa advertência. Numa ocasião, eu estava numa igreja, havia um pastor já com certa idade, e o Senhor me mostrou o arrebatamento acontecendo conosco dentro da igreja. O teto da igreja desaparecia para cima, não era como o teto desabasse. O teto da igreja subia e as pessoas que estavam na igreja, que estavam em santidade, desapareciam. Uma boa parte da igreja desaparecia. Mas uma grande parte dos membros continuava lá. Não era arrebatado e não era salvo. O próprio pastor da igreja, nessa ocasião, no momento do arrebatamento, ele caía do púlpito e eu corria para levantá-lo. E mesmo eu tentando levantá-lo, isso mostrava que eu também não estava salvo, que eu estava em pecado. Em outra ocasião, eu estava pensando em ser Rastafari, já que o Deus da religião Rastafari advém também da Igreja Ortodoxa etíope, tem raízes cristãs e etíopes, e eu estava pensando em ter dreadlocks e ser um Rastafari. E o Senhor me mostrava que eu estava cantando, dizendo que eu agora era de Jah, e os Rastafaris me olhavam assim, com desconfiança, 2 Rastafaris me olhavam com desconfiança, e de repente o mesmo som de clangor, de trombetas, de trovões, ruído alto, imagina aquele som da trombeta? Só que imagina isso do tamanho do universo, e não agudo, mas grave, sabe aquele clang? E quando acontecia esse som, o céu se tornava negro e todas as pessoas, isso se dava aqui mesmo na cidade de Niterói, todas as pessoas começavam a correr procurando um abrigo, como se tudo estivesse desabando ou desfazendo-se, não tinha nada caindo do céu. É como eu falei na visão da igreja, a impressão que dá é que o céu quebra e desfaz para cima e não para baixo. Se parece muito mais com uma ruptura do que com um colapso. E todo mundo começava a correr desesperado, o pânico nos olhos das pessoas, todo mundo correndo. E alguns conseguiam encontrar um caminho para a natureza, outros continuavam perdidos, mas todos nós, nessa visão, éramos pessoas que haviam se enganado, que no momento do arrebatamento não desapareceram, não foram para a glória, não foram para a eternidade, mas ficaram presas ainda nessa realidade para sofrer os momentos finais da tribulação. E nessas 2 vezes eu estava em pecado, estava querendo não seguir a palavra de Deus, e não seguir os versículos bíblicos, mas comer pedaços da Bíblia, dizer esse eu aceito, aquele eu não aceito, colocar um versículo em oposição ao outro e negar a palavra de Deus, que é o que muitos de nós, quando não estamos fortalecidos pelo Espírito Santo na fé, tentamos fazer. E nessas 2 ocasiões, o Senhor estava me advertindo. Não constitua julgo desigual com seguidores de demônios, com pessoas que caem por causa de ganância ou por idolatria, ou simplesmente porque não aceitam a suficiência da palavra de Deus. O pastor velho
da primeira visão, ele estava aliado com seitas e grupos secretos e caído da graça. E na segunda visão, os Rastafares tinham, além da Bíblia, um outro livro que eles seguem, que é o Quebra-Negaste, e eles também não acreditam na suficiência das Escrituras, que contém toda a vontade do Senhor e as palavras do Espírito Santo. E quase que esse irmãozinho aqui ia indo também para o lado da esquerda e querendo mais do que o Senhor queria oferecer. É claro que, a seu tempo, o Senhor me revelou a ordem eterna de Melquisedeque, do qual o nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno. E então eu pude sair dessas confusões a respeito da suficiência da palavra de Deus. Pois na palavra de Deus há tudo o que precisamos: ordem, fé e a possibilidade de sermos arrebatados para a eternidade e não ficarmos aqui para os momentos finais da tribulação. Comigo isso funcionou. Aquele som, é claro que não tem tanto valor para mim quanto a imagem de Jesus nas minhas visões, e a imagem dos santos, a imagem da eternidade, mas é impressionante na minha alma. Não me deixa esquecer que existe a espera de uma destruição. Existe uma necessidade de arrependimento, de desfazer os pactos com o passado e de restaurar uma aliança pura com o Senhor. Eu espero que vocês que estejam ouvindo essa mensagem sintam isso da parte do Espírito Santo de Deus. Deus espera de vocês o arrependimento e que creiam na volta do Senhor Jesus, na necessidade de estar limpos diante do Senhor para serem como aqueles 144 mil selados, povo de Deus que irá entrar para a Nova Jerusalém Celestial. A paz do Senhor para quem quer, o mundo feliz eterno para quem quer, em nome de Jesus.